ciência diz que foi uma mielite transversal aguda, esse é o diagnóstico. Aí eu uso as muletas hoje para caminhar com um pouquinho do movimento que eu tenho nessa perna esquerda. Mas eu acredito que a gente que tem uma deficiência visível, a gente já escancara uma vulnerabilidade. E geralmente é se mostrar vulnerável que abre algumas portas para as pessoas, né? Fala galera, estamos começando mais um episódio, a nova temporada do Acredcast, o podcast do Acreditando. Estamos aqui nessa temporada nova, a temporada está um pouco diferente, né? Eu vou estar conversando com pessoas com deficiência, né? Contando um pouco as histórias de pessoas que fizeram alguma coisa relevante e transformaram a deficiência de alguma forma. E a Natália vai mais para o conteúdo mais técnico, né? Vai conversar com médicos, com fisioterapeutas, profissionais da reabilitação. Então não deixe de acompanhar a nova temporada do Acredcast, o podcast do Acreditando. E começando essa temporada incrível, minha convidada de hoje, né, é a Jéssica Paula. Né? A Jéssica que é jornalista, mas a história dela vai muito além do jornalismo, né, Jéssica? É um prazer te receber aqui nessa nova temporada do Acredcast e seja muito bem-vinda, viu, Jéssica? Muito obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui, de conhecer o Acredcast, de conhecer toda a infra e a história de vocês também. Fico muito feliz. E sim, a história vai bem. Jornalismo longe, né? Vamos lá para trás então, Jéssica. Eu queria, assim, eu não conheço nada da sua história, eu só vejo as loucuras que você faz aí, né? Que a gente vai contar um pouco aí dos desafios que você faz, né? No dia a dia. Mas conta um pouco pro pessoal que é de casa, assim, qual a deficiência que você tem, como é que foi isso? Eu achei que era de nascença, você me falou que não é de nascença, né? Eu queria entrar um pouco na sua história, porque tem outras pessoas em casa, né, que tem algum tipo de deficiência, então é uma forma de inspiração também, né? A gente conhece um pouco da sua história. Foi quando eu tinha 6 anos de idade, eu tive uma infecção de garganta que mudou de lugar e foi pra medula. E aí eu falo que eu sempre desbloqueei um medo nas pessoas, anos? Né? Eu tinha 6 anos. Caramba. E até então você não tinha nem tipo de deficiência? Não, existe uma teoria lá no interior que foi o patins. Minha avó disseminou essa fake news. Patins? Ela andava muito de patins. Entendi. E aí minha avó ficava, nossa, mas será que não foi o patins? Ela andava demais de patins. E aí há boatos de pessoas que deixaram ali no cidadezinha do interior de Goiás, onde eu nasci. Você é de Goiás? Que deixaram de usar patins por conta... Mentira. Juro. Isso era boa. Então mas não foi isso a causa, você tem uma dor de garganta? A ciência, minha avó diz que sim, a ciência diz que foi uma mielite transversal aguda, esse é o diagnóstico, né? Uma mielite que é uma infecção que muda de lugar e vai para outro. Então ela saiu da garganta e foi para a medula, como consequência ficou a falta de movimento na perna direita. Então eu não tenho nenhum movimento na perna direita, e tenho parte do movimento na perna esquerda. E aí eu uso as muletas hoje para caminhar com um pouquinho do movimento que eu tenho nessa perna esquerda. Uso a cadeira de rodas, o andador, a muleta axilar, até chegar nesse modelo de muletas canadense, que é o que eu uso hoje para andar. Eu uso ele há 20 anos, desde os 14. E como foi essa adaptação sua, assim, de criança, né? Porque você era uma criança sem nenhum tipo de deficiência e veio o diagnóstico. Ele sabe que criança é muito lúdica, né? Assim, entende, mas não entende, sabe, mas não entende. Você tinha a consciência do que estava acontecendo ou não? Como foi esse processo? Eu acho que eu tenho dimensão... Eu fui ter dimensão do que é ter uma vida com deficiência. Eu sinto que depois que eu vim morar em São Paulo, depois dos 20 e tantos anos, que eu acho que vem o impacto de tudo que você sofre na deficiência. Até então eu sentia que eu ia levando. Tá. Você não tinha era como se fosse o jeito de a vida acontecer. Era assim que é e pronto. Eu não Mas eu vou te falar que um pouco da minha história foi um pouco assim também. Que quando eu tive a deficiência, eu não tive aquele peso da deficiência. Talvez isso bateu mais pra frente. Mas na hora não, assim. É uma coisa muito louca às vezes. Porque você entende que você tem que se adaptar e seguir a sua vida. Só que às vezes o peso não vem de você, vem de fora, né? Exato. Vem do olhar das pessoas. Então acho que você saindo um pouco do interior e vindo... São Paulo acho que teve mais esse impacto também, né? Não sei. Exato. Eu acredito porque como em São Paulo é uma vida no modo hard, sim, né? Você joga no modo mais difícil, então você precisa otimizar mais tempo. E aí eu percebo que eu realmente faço as coisas mais devagar do que outras pessoas. É outro ritmo, né? É um outro ritmo. E olha que eu sou muito acelerada. Sim. Mas eu começo a pensar muitas estratégias. E quando eu comecei a fazer palestras também, que aí entra o meu trabalho...
Aí eu também comecei a ter mais consciência para responder algumas perguntas das pessoas e pensar, caramba, é assim que eu faço, né? Coisa simples, que é como eu preparo a minha mala. Realmente é diferente de como as outras pessoas preparam. Mas vai acontecendo de uma maneira tão natural que eu acho que a gente se dá conta, ou quando eu preciso responder a essa pergunta, ou quando eu realmente encaro uma situação que me coloca naquele momento de pensar, caramba, eu tenho uma deficiência e isso aqui vai ser mais difícil agora. Sim. E eu acho que essas situações é onde geralmente a gente está presenciando uma falta de estrutura, é onde a gente está presenciando, às vezes, um capacitismo. Sim. Né? É na hora que acontece isso que a gente lembra da deficiência, porque senão a gente só está tocando barco, Exato. né? E eu acho que a adaptação foi muito natural, assim. Minha mãe fez parte desse processo. Eu lembro que minha mãe me deu o meu primeiro desafio, que era dar a volta no quintal de casa com um andador. E era uma casa pequena, o quintal de cimento ali em volta, e eu suava, era muito difícil para mim ficar de pé ali. E eu lembro dela pegar um pratinho, esses pratinhos de vó, né, um pratinho marrom, e cortar uns pedacinhos de mamão. E aí ela me dava uns pedacinhos de mamão dizendo, olha, come o mamão, você vai ganhar mais energia para dar mais 2 passos. Olha que... E ela não me dava recompensa, porque eu acho que a fruta preferida de nenhuma criança é mamão, né? Ela me dava mais energia, ela me dava ali a liberdade de eu saber que eu era capaz. E eu acho que ela não imaginava que esses eram os primeiros metros dos mais de 200 mil quilômetros que eu já percorri sozinha pelo mundo, coitada. Eu falo que hoje eu penso que eu não vou ter filhos porque eu tenho medo de ter uma filha igual a mim. É um dos... que eu fico imaginando o que ela passou comigo viajando sozinha pelo mundo, mas começou aí. É que você veio pra São Paulo, você falou com 20 e poucos anos, né? Com 26 já. O motivo específico, o motivo da transição. Você é de uma cidade de Goiás, é isso? Isso, eu vivi no interior de Goiás, uma cidade chamada Rio Verde. Rio Verde. Rio Verde. Essa é a pronúncia correta, Justo. né? E eu fui para Brasília, estudei jornalismo em Brasília, fiz na Universidade de Brasília. E aí eu tive a oportunidade, foi ali, a partir dali que eu tive a oportunidade de viajar, rodar o mundo. E voltei para Brasília, e aí terminei um relacionamento na época, tava na merda, tava sofrendo, criando anticorpos, né, porque é bom pra isso. Criando casca, né? Se cria. Não é? E aí eu tive a oportunidade para vir trabalhar numa agência de notícias aqui em São Paulo e era para cobrir ali uma pessoa que tinha acabado de sair durante 2 meses. Tá, mas... E aí hoje exatamente faz 8 anos que eu tô em São Paulo. Uau, parabéns, né? Ou não, né? Não sei. Né? Não, é sobrevivente, né? É uma relação de amor e ódio, né? É uma relação de amor e ódio. São Paulo, assim, loucura toda. Você entrou no jornalismo não para trabalhar não para mostrar pessoas com deficiência, não para trabalhar nessa área específica. A última coisa que eu queria era lidar com a deficiência. Tá, você... Fugia. É mesmo? Fugia muito. Que doido. Fugia, não me reconhecia, quando eu olhava... Com quantos anos isso? 20 e poucos, né? Porque você passei com 18, 19, entrei ali mas fugia de falar da deficiência. Fui falar de refugiado, fui falar de tudo que você imaginar. Que doido, né? Fui pra África, cobri conflito, publiquei um livro das histórias que eu fui encontrando ali. Fui pra Etiópia, Sudão do Sul. Calma, é muita história. Calma. Quero saber tudo. Calma, vamos no começo. Então você foi pro jornalismo, certo? Aí você fez o jornalismo não pra trabalhar com deficiência, não pra nada, não pra contar a sua história, nada. Não. Foi pra se encontrar. Certo. Foi, eu queria viajar o mundo, que eu via no jornalismo essa oportunidade profissional mesmo. Legal. Assim. Aí você veio para São Paulo, você teve a oportunidade, veio para São Paulo. Isso. Para trabalhar numa agência. Numa agência de notícias, exato. Tá, e aí? Aí que começou? Aí eu comecei, aqui em São Paulo eu já fazia uma ou outra palestra, e aí eu acho que foi criando mais essa carinha de olhar mais para a deficiência, não sei se um pouco da idade, um pouco porque São Paulo também fez isso, né, de você ter que encarar um pouco mais esse tema. E aí as pessoas começaram realmente a me perguntar mais sobre a deficiência, sobre a inclusão, como é que faz. E como você fez? Foi falando? Porque e aí era uma coisa que você tinha uma resistência. No início eu falava tudo errado, né, porque é isso, às vezes a gente acha que eu vivi muito essa crença, porque eu ganhei espaço para fazer as palestras por conta da minha trajetória no jornalismo. Perfeito. Então eu tinha eu era essa personagem de, olha só, uma mulher com deficiência que viajou, vamos chamar ela para fazer uma palestra, porque era um case, né? Era algo muito diferente, uma pessoa com deficiência que viajou. Então era mais nesse lugar que eu vinha. E aí as pessoas começavam a perguntar, olha,
tem um banheiro aqui, será que ele tá certo? Será que tava errado? E eu ia no chute do que funcionava pra mim, eu não tinha ideia do que era certo, do que era regra, ABNT, mas experiência sua, prática de vida. Era a minha experiência. Sim, justo. E aí eu comecei a entender que eu precisava, que fazia sentido eu ter um pouco mais de propriedade nisso que eu tava falando. E aí começou naturalmente vir mais trabalhos em relação a realmente falar da deficiência. E, na verdade, foi muito natural, porque quando eu postava as minhas viagens, às vezes eu viajava para cobrir outros temas dentro do jornalismo, e aí eu postava a viagem. E aí eu vinha muita gente com deficiência ou não, até no Instagram, nas redes sociais, perguntando, nossa, mas como é que você faz? Né? Fazendo perguntas, dizendo que não sabia, que tinha vontade de viajar, que tinha uma deficiência, tinha vontade de viajar, mas não tinha coragem. Né? Às vezes com menos limitação do que eu até. E aí eu comecei naturalmente a falar um pouco mais da deficiência. Mostrar um pouco a sua experiência. Legal. E aí foi aí que eu criei uma série chamada 7 Elementos. Eu desafiando 7 elementos da natureza. E eu acho que aí comecei a desmistificar mais comigo também, porque eu não gostava de mostrar tanto a minha deficiência para as pessoas. Então eu me lembro do o desafio que foi eu gravar, porque a Travessia dos Lençóis Maranhenses, imagina, né? É super quente, 3 dias caminhando a pé. E aí eu fui de shortinho, e eu não tinha coragem antes de mostrar minhas pernas antes. Então, isso por si só já foi um super desafio. E eu mesma que comecei a editar os materiais, eu mesma que comecei a gravar. Então, eu comecei a me acostumar com a minha própria imagem. E comecei a elaborar melhor tudo sobre a deficiência. Eu acho que foi aí que eu cheguei nesse lugar. Legal. E falando em viagens, né? Você falou que viajou já, né? Acho que tanto com jornalismo quanto com as suas aventuras, certo? E a primeira viagem, como que foi? Porque assim, eu já fui e a gente tem muitas inseguranças, né? Assim, com pessoa com deficiência, porque a gente sabe que aqui a gente passa uns perrengues. Mas tá em casa, você tem o idioma que você troca, né? Mas e como que foi essa experiência, assim, de ter uma oportunidade de viajar e tenho que ir? Olha, a primeira. A primeira de todas, eu fui cobrir Olimpíadas Indígenas no Tocantins. Eu peguei um ônibus. É maluco, né? Que loucura. E eu olho e falei, gente, que fim de mundo. E aí eu fui para um interior do Tocantins, eu peguei um ônibus, eu fui pela universidade, mas fui sozinha. Então a universidade conseguiu bancar minha viagem ali no valorzinho bem barato, universidade pública. E aí eu lembro hoje eu peguei no mototáxi. Nossa, que com mochila, e como é que pega mototáxi, onde é que você coloca muleta no mototáxi, né? Mas você sabe que quando eu adoro viajar sozinha, porque sim, a gente passa muito perrengue, e aí a gente começa a bolar estratégias, né? Mas eu gosto muito de... Eu vou conhecendo tanta gente no meio do caminho. Eu sei. Né? E eu acredito que a deficiência abre muitas portas também, né? É claro que é uma linha tênue entre isso e o capacitismo, às vezes, que a pessoa às vezes quer muito ajudar, mas eu acredito que a gente que tem uma deficiência visível, a gente já escancara uma vulnerabilidade. E geralmente é se mostrar vulnerável que abre algumas portas para as pessoas, né? Tem técnicas disso de comunicação, né? Quer dizer, você mostra uma vulnerabilidade sua para que a pessoa fale um pouco mais dela, né? Tem muitas técnicas que ensinam isso. E eu acho que a deficiência já faz isso por si só. As pessoas se sentem muito à vontade com a gente. Acho que muito... Até demais. Até demais. Às vezes, né? Mas é bom. E pra mim, pro jornalismo é ótimo. Porque eu conto um pouquinho da minha história, a pessoa já vem. Eu vejo que abre portas, assim, também, né? As pessoas te olham, elas já, tipo, opa... E eu até brinco assim, meu Deus, um cadeirante, o que eu faço? Mas ao mesmo tempo é isso, acho que é como que você leva também, sabe? Porque a deficiência ela é invisível, as pessoas olham, então assim, às vezes elas tentam nos auxiliar, enfim, a história do capacitismo é uma linha tênue mesmo, sabe? Mas é também não se aproveitar disso, mas se usar disso também como um artifício para se conectar, para conhecer gente, para ver as possibilidades, enfim. Exato. E eu acho que a viagem tem muito esse espaço, assim, do desafio, sabe? Porque é isso, você vai para outro lugar que você não conhece, com pessoas que você não conhece, fora da zona de conforto, e você vai, você passa os perrengues, e você passa em cima deles, passa, e de repente você volta e fala, uau,
Né? Fica muito mais forte também no dia a dia, você sabe? Você fica tão confiante. Não é? É isso. Você fica muito confiante. Essa semana eu tava lembrando, até tava fazendo uma palestra em eventos de turismo, e eu tava lembrando como é que eu fazia para viajar sem a infra que eu viajo hoje. Porque aí hoje eu vou ao trabalho, hoje eu fico em hotel, mas eu já fiquei muito em hostel. Então, sim. O que eu já dormi em rodoviária... Eu já dormi no chão do aeroporto, no chão da rodoviária. Às vezes era na Bolívia, às vezes era no Tocantins, às vezes era em Bruxelas. Mas era, né? Tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Faz parte, é isso, né? E eu ia me virando, e eu fiquei muito em hostel, às vezes com 12, 14 pessoas, homens e mulheres no meio ali. E aí eu tava tentando lembrar como é que eu fazia pra tomar banho. Porque os banheiros eram um esquema de vestiário. E aí eu tava tentando lembrar essas estratégias que eu utilizava pra poder ir ao banheiro, porque eu preciso me sentar pra tirar a roupa. Mas você não tem um banquinho nesses banheiros, né? Então, como é que eu fazia? Então, eu lembro que eu pegava o sabonete, eu sempre levava uma sacolinha pra colocar o sabonete dentro da sacolinha, porque não dá pra segurar a muleta, segurar o sabonete ao mesmo tempo. Estratégias, né? E aí, mesmo que era uma viagem pra um lugar frio, eu levava uma saia longa. E aí eu ia de saia pro banheiro. Então, na verdade, eu tirava minha roupa antes e eu colocava uma saia e uma blusinha pra me cobrir, porque aí a saia eu conseguia tirar por cima pra não ter que sentar. Coisinha boba, assim. Então, geralmente não são soluções mirabolantes que a gente faz, né? E acho que é muito louco, assim, Jéssica, também, é que cada um vai encontrar a sua. Uhum. E você aprende a sua no dia a dia, no perrengue. Sabe, não tem a receita de bolo, assim, o que vai funcionar pra Jéssica é diferente pro Felipe. Fulano. Então, assim, é isso, é se colocar nos desafios, né? Se colocar também que não é fácil. E é o que eu falo até quando a gente pensa em mercado de trabalho. Se tem um povo que é criativo, é gente com deficiência. Né? Acho que quando você tem a oportunidade de ter um bom profissional, claro, com competência técnica, mas a pessoa com deficiência ali, cara, a gente inventa, a gente se desenrola, porque é isso, eu preciso pensar para levantar da cama, eu preciso pensar para tomar banho. Hoje, muitas coisas são automatizadas, mas ninguém me ensinou como eu deveria fazer, né? Eu não tenho essa referência no ambiente da família. Eu acho que essa talvez seja a grande diferença. Quando a gente pensa nos grupos minorizados, acho que talvez essa seja a grande diferença para a gente que vive com deficiência. Porque, às vezes, quando você tem, no grupo racial, por exemplo, né? Famílias de pessoas negras... Você tem ali um avô que passa alguns ensinamentos, a avó que costura o bolso da pessoa porque ela já sabe que se levar uma batida da polícia. Né? Quer dizer, você tem ali uma ancestralidade, tem pessoas à sua volta que podem te passar alguns ensinamentos. Agora, quando você tem uma deficiência, zero, né, cara? Você é o único na sua família, na maioria das vezes. Na família, no meio de amigos, de pessoas próximas, é muito louco isso, né? Que de repente você olha e fala, cara... As pessoas, elas tentam te auxiliar, mas elas não sabem. Elas não sabem. Também, né? Elas não sabem. É você e você. Você. Então, qual é a melhor maneira de levantar da cama? Minha mãe não sabe, ninguém sabe. Só eu posso realmente construir isso. E aí, a tentativa e erro. E aí, quando a gente vai vendo assim, isso, é muito sozinho, né? É um lugar muito sozinho. E essa tentativa e erro, mas quando você vai ver, caramba, você olha pra trás, olha que engenhosidade. Exato. Né? A gente vai realmente fazendo algumas engenhosidades aí pra poder conseguir se movimentar. E eu acho que eu sinto que isso reflete muito no meu trabalho. Não há o que você me diga que eu digo que não possa ser resolvido. Boa. É que alguma coisa ainda você não pegou. Pera aí, que você não tá enxergando. Me chama que eu vou enxergar pra você, pode ficar tranquilo. E nem só de trabalho, né? A gente fala de várias formas de desafios, né? Principalmente do esporte em si, né? Você já fez várias coisas, né, Jéssica? Eu acabei transformando em trabalho, mas, por exemplo, escalar o Pão de Açúcar. Básico. Quem nunca? Quem nunca? Com deficiência, óbvio. Eu espero que agora venham mais pessoas, né? Eu fui a primeira mulher paraplégica a escalar o Pão de Açúcar. E como foi isso, cara? Cara, loucura. Eu olho e eu falo, não foi. Não. Eu vejo o vídeo, tá na Globo, você pode assistir, mas assim, tem hora que eu olho e falo... Em que momento? Demite a pessoa que teve essa ideia, pelo amor de Deus. É que às vezes você nem pensa, né? Você só vai. Né? Mas você sabe de onde vem muito essas coisas? Da ideia de dizerem que eu não consigo. Porque a ideia dos 7 elementos foi um pouco isso. Eu me canso muito dessa história. Hoje eu até levo numa boa. O que são os 7 elementos?
Pra quem não sabe de casa. Então, eu criei uma série chamada 7 Elementos, que é pra eu desafiar 7 elementos da natureza. Podia ser 4? Podia, mas eu inventei, achei que 7 era bom. E aí, eu queria justamente mostrar que de muletas ou de cadeira de rodas, enfim, com as ferramentas certas a gente chega assim em qualquer lugar. Então, a ideia foi primeiro atravessar o elemento areia, que foi atravessando os Lençóis Maranhenses. 3 dias fez? Caminhando ali. 3 dias 3 caminhando. dias caminhando. Parabéns, eu já fiquei maluca, cara. E ali, e ali a gente fez uma adaptação muito simples, porque a muleta poderia afundar na areia. Então, o que a gente fez foi pegar uma borracha maior, criar uma área de contato maior para a muleta não afundar. E preparo físico antes, que era caminhar na rua, que é algo que eu já fazia, né? O mais difícil, geralmente, é encontrar alguém que tope estar junto. Porque sempre tem alguém que pensa que não vai... Primeiro, a gente tem essa questão de confundirem deficiência com doença. Sim. Né? Então, eles associam que o fato de eu ter uma deficiência significa que eu não tenho um bom condicionamento físico, uma boa saúde, logo eu vou passar mal e dar um piripaque ali no meio. Que não tem nada a ver, né? O que não tem nada a ver. Né? Eu tenho um condicionamento muito bom, inclusive para minha idade. Essa sou eu saudável, né? Esse é o meu corpo saudável. Então, não passei mal. E a gente confunde muito essa ideia com essa coisa da superação, né? Eu lembro que depois da travessia dos Lençóis, muita gente me procurou dizendo, nossa, pessoas saudáveis não fazem isso. Meu amor. Né? Ou então algumas pessoas que dizem, teve uma senhora que veio aqui nos Lençóis, ela passou mal, torceu o pé e não atravessou, foi embora. Eu falei, gente, mas seria a mesma coisa se eu torcesse o meu pé. Se eu torcesse o meu ombro, né, o braço aqui, tivesse alguma lesão, eu também não concluiria. Né? Eu estou fazendo isso dentro das minhas condições de saúde. Essa sou eu saudável. E aí a ideia da série foi justamente isso, porque eu chego no shopping, eu acho que você... Não sei se você passa tanto pela cadeira de rodas, mas eu peço informação, a pessoa analisa o meu corpo primeiro, pra dizer, você vai sozinho, vai andando? Porque, não, mas andando é muito longe pra você. E aí vem a minha frase, uma das frases que eu mais utilizo, que é, quem disse é longe ou perto, sou eu quem disse, vai... Ou conseguir ou não. Sou eu. E eu tenho o direito de tentar. Eu posso até não conseguir, mas eu tenho o direito de tentar. E às vezes é um pouco esse lugar mesmo, né? De tentar. Se não der, tá tudo bem. Mas se não tentar, você não vai saber. Só tem um jeito de saber. Tentando. E na maioria das vezes, não é necessário grandes adaptações. A gente está muito condicionado às vezes, eu acho, pensar. Adaptar. Mas você tá afim, você entender que tem os perrengues, mas tem que ter gente que te auxilia. Isso é o mais difícil. Né? Era o mais difícil de conseguir, eu sinto. Tá, você foi nos Lençóis, primeiro. O segundo? Aí o segundo já foi o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, que foi o elemento? Rocha. E aí eu tava até olhando umas coisinhas mais tranquilas aqui em volta, umas pedrinhas, mas eu pensei, vamos achar um cartão postal? Puro top, né? E aí eu vi uma foto do Rio de Janeiro e pensei, será que dá pra escalar o Pão de Açúcar? Eu descobri que dava. E aí todo mundo dizendo, não, mas com a sua deficiência tem que fazer o rapel, tem que ir no Morro da Urca, que é o que fica do lado, e é um pouco mais baixo, é bem mais tranquilo. E aí eu dizia, tá, calma. Qual que você disse que eu não consigo? O Pão de Açúcar. Pois é este mesmo que eu quero fazer. E o mais difícil foi escolher alguém que tope. Eu tive problema com o primeiro guia. Você já foi atrás, tipo, ligou pro cara e falou, olha... Foi atrás de vários. Falava, pessoa com deficiência, eu quero só escalar um Pão de Açúcar. Eu tenho prints, eu tenho provas. Imagina, e aí, os caras... Não, todo mundo falando, não, tenta a Urca. Tá. A escalada não dá, você tem que fazer um rapel, vou te passar o contato de outra pessoa. E assim... Por mensagem, não quiseram perguntar mais da deficiência, não quiseram encontrar presencialmente para saber, só diziam, não, com deficiência não é possível. E no fim das contas, qual que foi a adaptação que eu utilizei? A cabeça do guia, porque os equipamentos de escalada eram os mesmos, as muletas, é uma boa muleta que eu uso hoje, é uma muleta resistente. Eu tenho trechos ali que eram 75 graus de inclinação. E aí eu botava força na muleta. Falei, cara, se eu quebrar agora, eu não quebro nunca mais. Foi de muleta? Foi de muleta. Alguns trechos foi rastejando. Alguns trechos era apoiando no ombro do guia. E a gente foi aprendendo lá na hora. Foi inventando. E quanto tempo foi de escalada? 8 horas de escalada. 8 horas de escalada. 8 horas ali. Começou cedo, o dia Comecei inteiro. 6 e pouco da manhã, foi o dia todo. E no final? Dessa história toda? Ralada, com a perna ralada,
toda, assim. Eu tive um leve preparo físico antes, bem menos do que deveria, mas não chorava. No final do vídeo, os marmanjos chorando, assim. Aí desce. Deus me livre. Não, eu desci de bondinho porque eu não sou obrigada. Boa. Não sou então pra subir, depois desce. Não, aí seria demais. Não tem limite. E eu acho que o mais forte é a sensação de conseguir, né? Isso. É isso, né? Que, tipo assim, te prova umas outras várias coisas, né? Porque não é só sobre o pão de açúcar. É sobre essa luta toda, assim, de mostrar que, ó, eu sou com deficiência e eu vou atrás de um guia. Não, você não consegue. Eu sei que eu consigo. Eu vou atrás. Você conseguiu, você subiu 8 horas. E é muito isso, né? Eu acho que é muito esse espaço, assim, do conseguir. Porra, não foi fácil, mas dá, dá. E a nossa vida é isso, Jéssica. Né? É o que eu falo, a nossa vida é essa. A gente tem a deficiência, não tem como. Abraça logo. Exato, mais fácil. Aceita que dói menos. É difícil, mas é real, é isso, sabe? Porque aí você entende um pouco assim, eu entendo que eu tenho que me adaptar. Eu entendo que, assim, o mundo não é preparado. Não é. Não. A gente tem que lutar contra isso o tempo todo, sempre. Mas, ao mesmo tempo, é isso. O mundo, ele não é. E se a gente não aparecer, não mostrar, não tiver a Jéssica Paula que bate o guia, eu consigo. Não vai abrir porta, sabe? Não, é que a gente é petulante, sabe? E aí eu fico imaginando quantas pessoas talvez já tentaram fazer alguma coisa e é isso, recebe um não de cara, recebe uma risada. Que foram situações que eu passei. A diferença é que eu aprendi a reverter isso e eu transformei isso num trabalho, que aí tem um pouco desse espírito empreendedora, transformei isso, mas eu fico imaginando realmente, quem não tem esse lastro de energia, sabe? Mesmo, porque você tem que ter disposição. Cansa perrengue, pra caramba. Né? Disposição pro perrengue, é isso. E aí eu acho que talvez foi uma das maneiras engenhosas que eu encontrei também de aprender a encarar a deficiência, sabe? Hoje eu torço pra alguém dizer que eu não consigo fazer alguma coisa. Porque eu falo, tá aqui uma pauta. E o próximo? Já tem o desafio? Tem, o próximo tudo indica que vai ser o elemento água. Eu tô em dúvida ainda, mas já tô fazendo alguns treinos. Pode dar um spoiler ou não? A ideia é surfar, mas não é um surf padrão. A ideia é surfar... Cara, será? Dá pra falar, né? Bom, se não der certo agora, deve dar certo um dia. Posso até imaginar. Então eu já vou falar, mas eu tava pensando em surfar a pororoca. A pororoca, né? Que doido. Por quê, né? Por quê? Que legal. Eu tava pensando em remar, ia ser uma remada. Quero fazer a remada ainda. Mas eu acho que o surf, ele tem o corpo mais em contato ali com o elemento. E acho que tem aquela coisa bem brasileira, né? É bem legal, né? Nunca vi uma pororoca de perto. E é isso, assim, eu nunca tinha escalado antes, eu nunca tinha ido para os lençóis antes, eu cheguei a fazer. É mesmo? É assim? Você não se prepara antes, nada? Tipo, chega... Olha, muito pouco. Tem uma preparação física. É uma preparação de condicionamento. Que é normal, é basal essa sempre. Na verdade, ela se tornou basal depois do Pão de Açúcar. Eu tive a oportunidade de veio a proposta de um patrocinador, eu consegui abrir essa porta, e aí eles disseram, Jéssica, você consegue fazer em 1 mês e meio? E eu respondi, poxa, claro que sim. Como não? Como não? Mas não tinha, tava malhando? Claro que não tinha nada. E eu já tinha um personal, um educador físico no radar, que ele disse, olha, eu preciso de 3 meses. Eu liguei pra ele e falei, e o que a gente faz em 3 meses? E em 1 mês e meio, né? Que foi isso, na verdade. Eu liguei e perguntei. A gente tem 1 mês e meio. E aí, não tem ninguém que fez parte desse projeto que não fala, olha, isso foi louco. Esse dia foi louco. Porque era desafio atrás de desafio, era tempo. E eu não tinha muita força nas costas. Então, para escalada, eu precisava, em muitos trechos, desse movimento, né? De erguer meu corpo, seja assim, né? Para cima aqui puxando corda, seja para baixo aqui mesmo. E aí o meu desafio era chegar ali na academia levantando 50 quilos, que é o peso do meu próprio corpo. Sim. Então eu tinha que fazer aqui, 50. E chegamos nisso em 1 mês e meio. Mas foi um treino muito bem acompanhado, né? Teve todo esse cuidado. E aí eu comecei já a sentir a diferença de condicionamento físico, aí eu não parei. E aí hoje eu tinha muita dor nos ombros. E aí hoje eu olho pra academia e falo, eu não espero estar bem para ir pra academia.
Sim. Eu vou pra academia pra ficar bem. É o contrário. Entendi. Mas assim, nunca mais senti a dor que eu sentia. Eu já cheguei assim, a ficar de cama, de não conseguir caminhar, de não conseguir mover o braço pra escrever o meu próprio nome. De dor no ombro. Tava calcificando os tendões dos meus ombros. E aí, depois da academia, nunca mais. Já estamos caminhando aí pra uns 2 anos íntegra. Então... E aí, estar pronta também pro próximo, né? Porque ele E estar pronta pro próximo. Mas hoje eu digo que pra gente estar pronto pra vida, cara, é atividade física. Eu diria que quando a gente se torna uma pessoa com deficiência, acho que tem um básico ali que eu me lembro, né? Que eu aprendi a sentar, primeiro com encosto, depois sem encosto. Aprendi a engatinhar, aprendi tudo do zero de novo. Aprendi a tomar banho. Você vai aprendendo atividades básicas que, né, na reabilitação vão te conduzindo a aprender a sua própria maneira de fazer. Sim. E aí eu digo que depois que você aprendeu um pouco essa toada, passa aquele tempo da fisioterapia mais clássica, né? Pra ver como é que tá o corpo mesmo, a questão da saúde. Depois, meu amigo, é academia. É malhar, é vida de maromba. Eu acho que deveria ser. Atividade física, né? Um tapa na minha cara, isso, viu? Que eu tô precisando. Pois bora. Ferreira Espeto de Pau, sabe? Mas eu sinto falta disso no treino, no dia a dia, na disposição, né? Porque é isso, a gente se acostuma, como a gente disse lá atrás, mas a gente faz um esforço muito maior. Né? Eu lembro que a última análise que eu fiz, eu era mais jovem ainda, inclusive, eu gastava 3 vezes mais energia do que uma pessoa padrão para se locomover. Você compensa de outras formas, tudo, né? Exato, a gente compensa. Então, 3 vezes mais energia do que uma pessoa padrão. É isso, eu consumo muito mais energia, é muito mais desgastante. A gente leva de uma maneira muito natural, mas no fim do dia é isso, é muito mais puxado. Então, e não é nem questão de estética, eu acho que a estética acaba sendo uma consequência, que às vezes eu chego e falo, meu braço, né? Aí às vezes dá pra dar uma exibida. A autoestima também ajuda. É bom. Mas é uma consequência. Sim. Porque é isso, eu levantar 50 quilos, pelo menos na academia, significa que eu consigo levantar o meu próprio peso. E eu levanto meu próprio peso a cada passo que eu dou. Não é trivial. Sim. Né? O mesmo na cadeira de rodas, né? Quer dizer, a sua cadeira de rodas já tem o peso, mais o peso do teu próprio corpo. É um bom dia. É pôr a cadeira no carro, é desmontar, Então, querendo ou não, você tem um gasto. A autonomia está diretamente relacionada à sua condição de saúde. Né? A saúde física, né? Também. Justo. Eu recebi um spoiler lá com a Kelly lá, né? Sobre uma viagem que você fez pro Sudão, cara. Que ela tava me contando um pouco do desafio, né? Eu fui na ditadura. É uma ditadura, né? Então, e eu fui numa época de trégua de uma guerra civil que já dura mais de 50 anos. Você foi pra trabalhar, você foi pra cobrir Isso, mas eu fui porque eu inventei que eu queria. Entendi, eu quero pro Sudão. Ninguém nem me mandou. Quero pro meio da guerra. Falei, gente, quero saber o que tem lá. Joguei no Google, né? São 54 países na África. Falei, qual deles? Aqui, Sudão. E aí, Sudão, um dos menos conhecidos mesmo. E aí eu fui. Aí foi pra onde eu fui. A trajetória toda foi Etiópia, Sudão do Sul e Uganda. Nossa, que legal viagem, né? Foi loucura. Deve ser, tipo... Passei 2 meses ali sozinha, eu Deus das muletas. Você ficou lá? Foi. Caramba, que doideira. Aí fui pra campo de refugiados, peguei malária no final da viagem. E você foi pra viver essa experiência Isso, mesmo. Eu fui pra conhecer as histórias das pessoas. A gente tinha muito relatório, muito número de tudo que acontecia ali. Mas não tinha fotografia. Eu tenho até algumas das poucas fotos que existem no mundo daquele lugar nos dias de hoje. São algumas das que eu tirei ali. Mas quando você vai, assim, você vai pra documentar, você vai pra quê? Assim, de curiosidade. Olha, essa eu fui pra documentar. Tipo, eu queria escutar as histórias. Um caderninho. E um caderninho. E o mundo. Exato. Que doido, cara. Que legal. Antes eu ainda filmava, praticamente não filmava. Tenho pouquíssimos vídeos, tenho mais fotografia. E aí era um caderninho eu anotando, e aí daí virou o livro mesmo. A ideia foi documentar. Mas aí às vezes acontece de alguém falar, né? Aí eu crio a série, alguém fala, você não consegue fazer isso. Não, então deixa eu ali, eu vou filmar, te mostrar e botar ali pra você assistir ainda, né? Então são motivações diferentes às vezes, mas essas viagens, eu acho que tem essa coisa do jornalismo mesmo, né? E aí vem essa viagem pro Sudão mesmo, que foi bem jornalista.
Que é essa coisa do repórter que... Você sabe quem é o repórter, porque tá todo mundo correndo e ele tá indo na direção contrária, né? Ele tá querendo ver a bagaceira. Exato. Então, passei uns perrengues ali. Peguei 52 graus de temperatura. E a acessibilidade nesses lugares? Não tem. Zero, né? Não tem. Mas, ao mesmo tempo, como são lugares... Bom, eu fui em regiões mais interiores, né? Claro, passei pelas capitais também. Mas fui em regiões que são muito rurais, dessa referência que a gente tem. Então, ao mesmo tempo que você não tem uma estrutura de acessibilidade, você também não tem tantas barreiras arquitetônicas para vencer, porque é a própria natureza ali. Então, qual que é a barreira? É o chão de terra batido. Né? Mais ou menos. É buraco, é montanha, não é? Pouco, né? Não, ali tinha muito lugar plano, aí quando chove, aí é lama. Tá. Né? Mas você não tem, por exemplo, escadas para vencer. Curioso, né? Né? Você não tem, aqui deveria ter um elevador. Não tem. Deveria ser asfaltado, sabe? Então, eu acredito que é mais nesse lugar da infraestrutura. Então, o ônibus, aí eram degraus muito altos do chão, né? Você não tem ônibus com o mínimo de acessibilidade. E choca a deficiência lá um pouco ainda ou não? Como que é vista lá assim? Ela é vista até de maneira... Ela não choca, ela choca ser uma mulher com deficiência sozinha, do tipo, cadê teu acompanhante? Cadê teu marido? Mulher, né? Independente de deficiência ou não, o que lá, você tá fazendo aqui sozinha? Assim, né? Mas a deficiência abria muitas portas ali, porque é um lugar que, por si só, é difícil você viver sem a ajuda do outro. É muito diferente, fazendo um paralelo, quando você vai para um país, né, que o Sudão do Sul, quando eu estive lá, era o país mais pobre do mundo, era um país mais novo e o mais pobre do mundo. Porque aí era tudo Sudão, aí dividiu, ficou Sudão do Sul, na separação pela Guerra Civil. Então, você não... É isso, você não tem um transporte público, E aí, quando você vai para uma Europa da vida, por exemplo, onde você tem sinalização para tudo, eu não preciso falar com ninguém na Europa, em muitos países da Europa, né, vamos colocar aqui como um parâmetro de um lugar onde você tem uma infraestrutura bacana para se locomover. Eu não preciso falar com ninguém para chegar num lugar, né? Quer dizer, tem uma placa dizendo onde é o elevador, tem uma placa dizendo a escada rolante, e se você souber minimamente o idioma, você chega a qualquer lugar sem falar com ninguém. Ali, mesmo sem deficiência, você precisa da ajuda das pessoas. Então, tá o tempo todo a galera se ajudando. Então, na rua, é do tipo, pra onde você tá indo? Peraí que eu paro o ônibus lá nos Cafundó dizendo que tem uma menina aqui que precisa ir pra tal lugar. Né? É um tumulto ali na parada de ônibus e o pessoal se ajudando, porque não é um sistema organizado minimamente. E eu acredito que nessa eu fiz grandes amizades. Assim. A tatuagem que eu tenho é por isso, assim, eu tenho uma tatuagem árabe aqui que significa que há uma razão, que nada acontece por acaso. E foi um amigo que escreveu no bloquinho ali, eu passando perrengue, tinha uma hora que eu queria ir embora, eu falei, não, chega. E aí ele dizia, olha, há uma razão, você tá aqui por isso, vai ter ainda, você vai construir algo com essa história ainda. E sim, essa história não só virou livro, mas me abriu muitas oportunidades profissionais também, assim. Então, realmente, acredito que nada é por acaso. 2 meses você fez o Sudão, Etiópia, você falou? Isso, Etiópia, Sudão do Sul e Uganda. E o seu livro, para quem quer ter acesso? Pronto, ele chama Estamos Aqui, porque o primeiro refugiado que eu conheci lá na Etiópia virou para mim e disse, quando você voltar pro seu mundo, por favor, conta para eles que nós estamos aqui. E tá acabando, gente. Nossa, foram 3.000 unidades de livro, assim. Foi. Tivemos uma primeira leva com 1.000, uma segunda leva com 2.000 depois, e tem uns últimos numa caixinha lá em casa, então, pra quem quiser, consegue comigo no Instagram ainda, a gente já não tem mais em livraria. E aí no Instagram dá pra mandar uma mensagem, pede um lá que eu mando. Você também já pede seu lá, mas que legal, Jéssica. Viagem, né, o desafio, assim, eu gosto muito também, assim, porque é nessas horas que... E é muito louco, assim, que quando as pessoas, eu já tive uns relatos assim, de pessoas aqui no Brasil que não gostam de ajuda, mas tá na Europa, tá em outro lugar, tá tudo bem, né? Porque, né, acho que tá predisposto a isso também, né? Porque faz parte, o dia a dia é isso. Tem que estar disposto. Tem, mas... eu sou do time que eu voto em não deixar de ir. Eu sou do time que vai.
como, você vai dar um jeito lá, cara. Porque eu acho que precisa sim ver a gente na rua, a gente precisa se acostumar com gente com deficiência na rua. Eu parto desse princípio, senão a gente realmente nunca vai ter. E viajar é bom demais, né, Jéssica? Se privar disso, não né? É, cara. Eu entendo que é difícil, cara. Mas aí a gente pode talvez começar pensando em lugares que a gente sabe que tem um pouco mais de estrutura, né? E tem muitos, né? Tem muitos. Tem muitos. A gente aprende, eu acho que... E aí, como jornalista, eu posso dizer que a mídia realmente é muito responsável por vender essa imagem de que lugar nenhum está preparado, mas não é verdade, né? A gente tem muito lugar. Eu mesma já fui essa repórter de mostrar a falta de acessibilidade na cidade. E hoje, parte do meu trabalho é esse também, né? Mostrar o que tem. Hoje a minha linguagem é totalmente diferente. Minha linguagem hoje é justamente para mostrar o que é que tem. Porque o que não tem, todo mundo já está cansado de saber. Né? Eu tô cansada de ver toda vez uma reportagem, mas sempre tem a reportagem do ano, que é, né, então o cadeirante vendo o ônibus passar porque ele perdeu o ônibus lotado. Ou porque, né, não é? Que vende, né, cara? É um clássico do jornalismo. O ônibus que não para. E aí aquela cena da pessoa de muleta. Eu já fui essa pessoa em cena de reportagem. Aquela cena dela descendo a escada e aquela música triste, melancólica no fundo. Também. Faz parte. É uma forma de luta. Também, eu acho válido. Eu acho que é válido, acho que a gente precisa. Eu também, mas eu acho que... Não pode ser só isso. Exato, eu acho que histórias assim inspiram muito mais. Porque é como é o mundo, cara. Ele não é adaptado, eu acho que melhor... Acho que é uma luta que vai ser sempre nossa essa, de tipo, não é de chegar e não ser, você fala, porra, mas não tem uma rampa aqui, não é acessível. Tem que explicar. Tem, mas é um pouco da nossa vida, é isso, né? Você vai no mercado, você passa algumas situações que você tem que lidar, mas enfim. Não, mas a gente carrega. Mas a gente carrega é doído, né? A gente carrega, ele dói aqui. Dói. Mas é isso, se você vai pro meio do mato, uma cachoeira, você tem que entender que vai fazer parte isso. Eu acho que é você entender pra onde você tá indo. Exato. Também, sabe? Assim? Se eu tô numa cachoeira e a pessoa diz, eu te carrego, 10. Faz parte. Né? É isso, eu fui... Tinha momentos no meio do Pão de Açúcar, tinha momentos no meio dos Lençóis que cara... Dá um pezinho aqui, dá uma mãozinha aqui, vamos embora. Que faz parte. É no teu ombro que eu vou. Agora, se eu tô indo num restaurante, no centro de uma metrópole, aí é diferente, né? Então, acho que... Porque quando você tá nesses espaços menos urbanos, todo mundo tá suscetível a uma situação que você precisa ser carregado. Né? Em muitas situações, você vai precisar de uma ajuda. Dá uma mãozinha aqui pra poder né, descer a cachoeira, fazer uma trilha... porque você não tem uma estrutura preparada para isso. Agora tem aquele básico, né? Tem que ter aquele básico. Mas é o que eu digo também. Quando a gente fala até desses passeios das viagens, eu não espero que no meio dos Lençóis Maranhenses tenha uma esteira rolante, né, de estrutura ali. Mas eu espero sim que tenha um guia preparado para me receber. Então, eu acredito que a acessibilidade atitudinal ela deveria ser muito mais valorizada, talvez, né? Muito mais observada. Ela pesa muito mais. É muito louco isso, assim, porque você encontra as pessoas dispostas a te ajudar, né? Agora, preparado é outra coisa. Né? Uma coisa é você estar disposto a ajudar, outra coisa é você estar preparado para ajudar. E são poucos lugares que tem os guias, são preparados para auxiliar as pessoas com deficiência. Porque o disposto a te ajudar, às vezes vai ser a pessoa que vai te oferecer para te carregar no colo. A pessoa preparada, ela sabe que é absurdo oferecer em muitas situações, né? Principalmente em espaços urbanos, ela sabe que vai ser absurdo, que isso não é a melhor oferta, né? Às vezes ela vai até te ofertar isso, mas ela já vai começar a pedir desculpas às vezes, né? Olha, desculpa, eu não tenho estrutura. Então... E a gente que vive, que passa por essas situações todo dia, a gente bate o olho e a gente sabe, né? Na primeira frase, no primeiro diálogo, a gente já sabe quando a pessoa está ou não preparada. Na mensagem você já sabe, né? Vem que é pronto, beleza. Mas é difícil de mudar isso também, né? Porque eu acho que é um lance de informação, né? Mas é um lance também de demanda, sabe? Eu não vejo tantas pessoas com deficiência num contexto de viagem, num contexto de... Hoje mais, né? Hoje mais. Mas ainda é muito pouco. E às vezes eu vejo assim, não é preparado, não é acessível. Mas tem muita coisa que é. Enfim, voltando no assunto, mas eu vejo ainda que tem muito esse espaço, assim. E você me trazendo isso, eu também penso assim.
Só que eu vejo que tem um lugar que as pessoas elas não entendem, às vezes, e assim... que está muito na construção delas mesmo, de entender que em alguns ambientes eles não são preparados mesmo. Uhum. Entende? Mas assim, é o mindset de, ok, eu vou estar lá, mesmo apesar de, sabe? Eu acho. Esse lugar que é difícil, às vezes, as pessoas entenderem isso, sabe? Porque é isso, você tem que se colocar, às vezes, em locais que saiam da zona de conforto. Uhum. Né? Porque para você ver que mesmo com deficiência, você é capaz de estar naquele ambiente que não é seu de conforto, sabe? Eu acho que é aí que a gente cria autoconfiança. Então, mas como que faz isso? Eu começaria aos poucos. Ainda que seja sair da zona de conforto, mas um pouquinho, né? Quer dizer, tenta ir para um lugar que sai da zona de conforto. Vai com alguém, se você não vai sozinho. Ou sai da zona de conforto, vai sozinho, mas não vai tão longe. Você sabe que talvez... Começa, né? Você precisa pequenos começar. Passos. Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu fui pra escola a pé. Que era uma coisa de 2, 3 quarteirões de casa. E era um esforço pra mim. E é um desafio, né? É um desafio. Como? Então, até pro preparo pros lençóis é isso. Quantos quilômetros eu faço? Por onde? Ir pra escola e depois ir pro Sudão. Exato. O desafio é o mesmo, né? Exato. É caminhar. No fim do dia, é caminhar. Esses dias me pararam na rua, perguntaram, do nada, uma desconhecida na rua, nossa, quanto você consegue caminhar? E eu lembrei dessa mensagem. Falei, cara, é muito. É muito. E é um tempo, mas começou né, com 2, 3 quadras de distância, né? Mas eu vejo isso, assim, que às vezes as pessoas falam, você é independente. Como que você fica independente? Cara, não é que você acorda independente. Você conquista. Então é pequenas doses, pequenos passinhos, e de repente quando você vê, você nem lembra, né? Hoje eu consigo subir escadas. Eu aprendi a subir escada, eu já tinha 20 anos. Pra conseguir usar a escada de uma maneira... você sobe, você nem lembra disso, né? Tipo assim, você sobe e fala, cara, eu não consigo. Aí às vezes quem anda comigo me lança uns desafios. Então no aeroporto tem aquelas esteiras rolantes. Aí na esteira ali me lançaram o desafio, já você consegue ir? E eu tinha medo de ir, porque eu, sei lá, vamos andar. Aí esses dias eu testei andar enquanto a esteira tava se movendo. Falei, caramba, dá. Então até hoje eu vou descobrindo como esses dias eu subi uma escada de casa, sabe? Essa escada que dobra, né? Essas escadas que fica dentro de casa pra colocar prego na parede. Você é maluca também, né, Jéssica? Mas agora eu já sei, que o dia que você precisar que eu prego um negócio na parede, eu vou subir a escada. Então eu já sei, eu fiz isso na segurança. Eu tinha uma pessoa do meu lado que tava ali, olha, se der ruim, tamo assistido. Mas a próxima vez eu já nem preciso de ninguém. A próxima vez eu já sei que eu subo. É isso. A limitação tá muito mais aqui do que no corpo. E a maioria das vezes, né? também precisa estar atento a isso. E a maioria das vezes a limitação tá muito mais aqui. É isso, é tentar. Dá-se um jeito. Sempre dá-se um jeito. Adaptar. Jéssica, o papo tá bom, cara. E ficava uma meia hora aqui. Só que a gente tem tempo. É isso. Deixa uma última mensagem para essa câmera. Eu até brinco assim. Pensa que é um portal que todas as pessoas com deficiência vão assistir esse vídeo. Meu Deus, Qual a mensagem que você quer deixar para elas? Vou dizer a palavra que eu mais gosto, que é atreva-se. Atreva-se a sair de casa. Não se contente com o que os outros dizem. Não importa quem são os outros. Pode ser cônjuge, pode ser mãe, pode ser pai. Não se contente com o que as outras pessoas dizem, até onde você pode ou não. Pega, bota na tua cabeça, vai, faz. Atreva-se a ir até a esquina, até ir à padaria, a pegar o busão. E não precisa ir pro Sudão, né? Mas atreva-se a ir pro Sudão. Pode ser. Por que não? Por que não? Por que não? O Sudão, eu vou te falar que é um dos poucos lugares do mundo que eu não recomendo é o Sudão. Mas é isso, atreva-se a fazer o que você quer, não use a deficiência realmente como... Não permita que a deficiência seja esse empecilho para atingir qualquer desejo que seja. Porque ela pode sim ser, às vezes, empecilho. Ou quando a gente diz que a deficiência não é empecilho, é mentira, ela é. O ponto é a gente não permitir que ela seja sempre. Vai ter o dia que você vai dizer que, caramba, é cansativo. Tá tudo bem. E aí você vai... chora em posição fetal, como já chorei várias vezes. No outro dia, levanta e faz de novo. Levanta e vai de novo. Obrigado, viu? Incrível. Eu que agradeço. Agradeço muito aí o bate-papo. Pra quem quer te acompanhar nas mídias sociais. Pronto. A Jéssica Paula é assim em todas as redes.
não é qualquer Jéssica, né? A Jéssica Paula. Lá vai ter YouTube, Instagram, tem link tem pra suas todo aventuras mundo, lá. Pode me mandar mensagem. Dos lençóis. Tá todo mundo lá. E é isso, não deixe de acompanhar a história da Jéssica e se inspirar com a história da Jéssica. E com essa história incrível, finalizamos mais um episódio do Acredcast. Então, para você que não é inscrito, não deixa de se inscrever no canal do Acreditando, clicar aqui embaixo no sininho e nos vemos no próximo episódio. Valeu!